Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver quais foram as principais notícias dessa semana. Então vamos começar com esse mapa de calor, mostrando o desempenho das principais ações das bolsas americanas. Então nós temos aqui o S&P 500, podemos ver que a Nvidia teve uma boa semana, empresas de semicondutor em geral tiveram uma boa semana, de tecnologia tiveram uma semana levemente negativa, a Tesla teve um bom desempenho aqui, então Apple teve também um desempenho meio no 0 a 0, Meta um desempenho levemente positivo, Google um desempenho levemente positivo. As produtoras, né, as empresas de manufatura de drogas, aparentemente tiveram uma semana um pouquinho mais negativa, mas generalizando uma semana positiva para a bolsa americana e, como nós vamos ver, também para as outras bolsas. Então, temos aqui no Brasil uma semana positiva, Canadá, Reino Unido, Holanda, China. Então, China aqui uma semana bem positiva, né, para a bolsa chinesa. Índia, uma semana levemente negativa. Japão, uma semana mais mista. Taiwan, uma semana positiva para Taiwan. E Austrália também uma semana positiva. Vamos analisar o gráfico, né? Então, nós podemos ver que a maioria dos índices acionários ao redor do mundo tiveram uma semana positiva, principalmente aqui índices chinês, japonês, índices europeus também tiveram um desempenho muito bom. Índice argentino teve um desempenho ruim, Singapura teve também um desempenho ruim. Olhando agora para as commodities, podemos ver que a maioria das commodities teve um bom desempenho. Gás natural teve uma alta forte, cacau, café, cobre tiveram uma alta forte. Já a gasolina, suco de laranja e petróleo tiveram uma semana ruim. Olhando agora para as moedas, podemos ver que a maioria das moedas acabou se valorizando perante o dólar, com exceção aqui do rublo russo, da moeda da Hungria e algumas outras moedas. Mas, generalizando, o dólar index acabou se desvalorizando, ou seja, a maioria das moedas acabou se valorizando perante o dólar nessa última semana. Observando agora o Ibovespa, podemos ver que ele chegou aqui, né, nos 137 mil pontos, rompendo aqui essa máxima dos 134 mil pontos, mas já voltou aqui abaixo dessa última máxima. E vamos ver aqui o desempenho do Ibovespa, ele acabou tendo uma alta aí, né, nos últimos dias, então uma alta aí de 1,3%. E talvez daqui a pouco aqui rompa novamente essa última máxima, né, penúltima máxima dos 134 mil pontos. Atualmente está em 132, quase 133 mil pontos. Olhando o DI agora com vencimento para 2029, podemos ver que, vamos ver aqui sexta-feira, ele ficou meio que aqui no 0 a 0, né, na última semana, então está em 12,3% e vindo desse processo de alta aí nos últimos meses. Olhando o dólar, podemos ver que ele continua aqui trabalhando, né, entre esses 5,40 e 5,70. Atualmente está em 5,43. Vamos ver aqui, ele acabou se desvalorizando perante o real. Então, o real se valorizou, né? Na verdade, o dólar se desvalorizou aí em menos 1,6% aproximadamente. E agora vamos para as notícias desta última semana. Lula do México terá discussão por acordos, Venezuela é pós-presidente. Estudo do BC sobre bets e Bolsa Família deixa dúvidas sobre fraude. Seca piora e hidrelétricas devem ficar abaixo de 40%. Debate nas eleições de São Paulo. E aqui a notícia da semana, né? Todo mundo tá falando, que todo mundo quer saber. Entenda o caso envolvendo o rapper P. Diddy. Todo mundo cansado já desses debates para a Prefeitura de São Paulo. Aqui também ninguém quer saber da discussão do México, da Venezuela. Todo mundo quer saber aqui o que está acontecendo com o P. Diddy e outros artistas e outros cantores nos Estados Unidos. Essa é a notícia mais importante do momento. Outra notícia interessante, né? Sem pente fino, família pode receber até R$ 3.578 por mês.
de Bolsa Família, Bolsa Estado, Bolsa Cidade, Bolsa X, Bolsa Y, Bolsa Z. Então é algo meio preocupante, né, de certa forma, porque é claro que às vezes a pessoa que mora no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, pode até olhar, às vezes a família ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais e não achar algo tão absurdo, mas para uma família que mora no interior de algum estado, pega, por exemplo, o interior do Nordeste, o interior do Norte, aonde o custo de vida é muito barato, uma família que ganha às vezes 3.000 reais por mês com auxílio isso, auxílio aquilo, acaba fazendo com que essa família, esses familiares, né? Então pensa a mãe, um pai, né, o tio, o avô, o filho, a filha, isso acaba gerando um desincentivo muito grande ao trabalho dessas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa mora ali numa casa no interior, planta até algumas coisas ali na própria casa, no próprio terreno, e aí às vezes 3.000 por mês é o suficiente para a pessoa conseguir pagar a conta de água, conta de luz, conta de internet, roupa, alimentação, transporte e vários outros custos que essa pessoa tem. E isso acaba gerando um desincentivo muito grande ao trabalho, né? Porque essa pessoa acaba ficando confortável com esse dinheiro e estende os pés, coloca os pés para cima na rede e fica ali na rede recebendo esse valor de quem produz, de quem está trabalhando, né? Que é quem está gerando esse valor aí de 3.000 reais, enquanto aquela pessoa que poderia e deveria estar produzindo algo, deveria estar desenvolvendo algum serviço, algum produto, alguma atividade, não está, porque está recebendo esse benefício. E é claro que muitas pessoas vão acabar desenvolvendo em paralelo alguma outra atividade, né? Então, boa parte dessas pessoas, com certeza, que recebem algum benefício, desenvolvem outras atividades, mas eu acredito que a maioria delas vai acabar, muitas vezes, realmente estendendo os pés para cima e passando o dia na rede, porque ela está confortável recebendo esse dinheiro. Outras pessoas não, né? Uma minoria realmente vai continuar desenvolvendo serviços, produtos e outras atividades, porque vão ser pessoas mais ambiciosas e vão gostar de desenvolver alguma atividade, mas muitas pessoas não, muitas pessoas simplesmente vão deixar o burro delas na sombra e vai ser isso que vai acontecer. E todo mundo acaba perdendo com isso, né? A economia se torna menos produtiva, aquela pessoa que podia estar plantando algo até ali no terreno dela e desenvolvendo uma atividade, não vai desenvolver essa atividade, porque ela está confortável recebendo esse dinheiro via vários diferentes auxílios que caem na conta dela todo mês. Que por mais que eu gostaria que todo mundo fosse bilionário e que caísse 2 milhões, 3, 4, 5 milhões na conta de todo mundo todos os meses, essa não é a realidade. E se as pessoas não tiverem um incentivo para irem para algum lugar, trabalhar, baterem ponto, ouvirem reclamações do chefe de um lado, reclamações do cliente do outro, terem o seu ouvido feito de pinico muitas vezes e fazerem esse esforço, se não houver um incentivo, e esse incentivo é justamente ter que pagar as contas, ter que pagar boleto e não ir morar debaixo da ponte, se não existir esse incentivo, a maioria das pessoas não vai querer passar por isso, não vai querer desenvolver alguma atividade. Uma minoria vai querer, porque vai ser uma minoria ambiciosa, mas a maioria vai acabar não fazendo nada, e isso vai acabar prejudicando todo mundo, prejudica essas pessoas, de certa forma, e prejudica a criação de riqueza para o país e a criação de riqueza, inclusive, para os indivíduos, né? Porque você mora num país mais pobre, num país onde a atividade empreendedora, a atividade empresarial é menor, onde o imposto é mais alto, onde as coisas são menos eficientes, onde as pessoas desenvolvem menos atividades, menos produtos, menos serviços, isso acaba empobrecendo todo mundo. Então, isso daqui é algo para ser pensado e algo que as pessoas devem refletir a respeito. Vamos ver aqui outras pautas. Internautas resgatam post de Kamala em apoio a Diddy. Interessante. E se vocês forem ver, a Kamala, ela, até onde eu sei, ela era meio que aquelas garotas que dançavam em clipes de rappers e coisas nesse sentido. Então, interessante, né? Porque nós sempre colocamos os Estados Unidos meio que num patamar acima do Brasil e talvez tenham aí uma presidente que é uma ex-dançarina, digamos assim. E muitos, inclusive, aqui no Brasil, né, fizeram chacota e piada quando a Anitta falou uma vez
que ia se candidatar à presidência da República ou tinha talvez o projeto de ser presidente da República. E se a Kamala for presidente dos Estados Unidos, né? O que impede a Anitta de ser presidente da República? Dada a situação do país, eu realmente não duvido. Pode acontecer. Projeto prevê legítima defesa em caso de invasão de domicílio, antes tarde do que nunca. Projeto aumenta a punição a militar que atenta contra a democracia, seja lá o que isso significa, né? Na verdade, não sabemos o que isso significa. O discurso que certo tipo de pessoas que estão em certos cargos não quer que aconteça, um discurso contra esse grupo, um discurso contra determinada agenda, se os militares fizerem esse tipo de discurso, assim como se outras pessoas fizerem esse tipo de discurso, elas serão punidas. Então, é isso que o pessoal no final do dia quer. Representante do Haiti viraliza ao beber água na jarra na ONU. Maravilha, tá se hidratando, né? Coisa que todo mundo deveria fazer. Tava com sede aqui, com certeza. Bets pioram finanças de consumidores nos Estados Unidos, diz tudo. Bets é seleção natural, né? Então, o pessoal que tem aquele certo dinheiro vai queimar tudo em bets, vai ficar pior ainda do que já tá. E o pessoal que não vai cair nesse golpe, não vai cair nesse esquema, que é ficar perdendo dinheiro em apostas esportivas, vai acabar ficando mais rico, né? Então, é aquela velha história. O dinheiro saindo da mão de quem não deveria ter esse dinheiro em primeiro lugar e indo para a mão de quem deveria ter esse dinheiro em primeiro lugar. É aquela velha história. Se dividir o dinheiro igualmente, em algum tempo o dinheiro vai sair da mão dos pobres e vai voltar para a mão dos ricos, né? É claro que essa frase é uma simplificação da realidade, né? A realidade, no final das contas, é mais complexa, mas tem com certeza um fundo de verdade nessa frase. Pacheco quer pautar projeto sobre bets após eleição. Eleição de Curitiba mostra a força da política tradicional. Pois é. Oncoclínicas inicia expansão internacional na Arábia Saudita. Então, bastante gente aí com câncer, né? Infelizmente. Marçal ainda é candidato que desperta maior interesse de busca em São Paulo. Então, Marçal tem uma presença fortíssima nas redes sociais. Marçal evita fazer críticas por espaço no bolsonarismo. De maconha a FGTS. Primeiro ano de Barroso à frente do STF. Sobre Barroso, mantém tensão com o Congresso. O projeto define regras para a Justiça decretar prisão preventiva. Projeto do Senado garante medidor de glicemia pelo SUS. É muito interessante esse medidor de glicemia. Eu vi esse produto que eles colocam aqui no braço, né? E ele é uns R$ 300 mais ou menos. E fica umas 2 semanas no teu braço. E pelo celular tu consegue acompanhar o teu nível de glicemia no corpo. E é interessante porque você consegue ver como o teu corpo reage frente a diferentes alimentos que você vai consumindo. Então é algo interessante, algo que eu quero fazer, talvez algum dia, utilizar esse medidor de glicemia para ver como meu corpo vai reagir, sei lá, comendo fruta, comendo doce, comendo carne, comendo queijo, frente a diferentes tipos de alimentos. E se você fizer uma atividade física intensiva, né, principalmente se você fizer algum exercício aqui para essa região, isso pode cair, né? Mas tem alguns adesivos que prendem melhor esse dispositivo no teu braço. Então é algo interessante e eu acho que algumas pessoas deveriam fazer, mesmo pessoas sem algum problema, como diabetes, por exemplo, né? A gente vê aí alguns famosinhos, algum pessoal mais atleta, né, que tem esse perfil de fazer maratona, muito exercício físico, utilizando esse tipo de medidor, é algo interessante. Porto de Santos bate recorde de movimentação de cargas em agosto. Uma notícia para todos nós comemorarmos. Iniciativa de Brasil-China para a paz na Ucrânia começa fraturada. Netanyahu após morte líder do Hezbollah. O trabalho não terminou. Então, esse é outro assunto, né, também. Esse ano, assim, muita atenção com Israel e com todos aqueles países ao entorno de Israel, né, grupos terroristas, grupos separatistas, grupos rebeldes. Então, existe uma tensão muito grande interna nesses países e também com esses grupos e Israel. E muita coisa financiada pelo Irã também, né? Vários grupos terroristas ali financiados pelo Irã. Espero que essa guerra, né, basicamente está acontecendo, não escale, né? Porque aparentemente já escalou, na verdade, né? Então, se comparar aí começo do ano, ela foi escalando, 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 e ela está aumentando cada vez mais. E espero que isso não acabe virando um conflito maior. Acho que todos nós temos que torcer para que isso não aconteça.
Entenda o que mudou do surto de 2022 da Mpox para o atual. Então, a mídia, né, querendo emplacar de novo aquele discurso de 2020, né? Corram para as colinas, todo mundo vai morrer. Então, querendo instaurar um pânico geral na população. Conseguiram fazer isso em 2020, 2022, 2021 e vem tentando fazer isso novamente, né? É claro que a doença aqui existe, é uma doença séria e pessoas morrem com essa doença, mas a mídia sempre tenta potencializar tudo 100 vezes, justamente para gerar um caos e também porque morte, sangue e desgraça vende muito, né? Então as pessoas preferem se conectar com esse tipo de informação do que se conectar com informações boas, né? Por exemplo, aqui o Porto de Santos bate recorde de movimentação de cargas. Queimadas, então, por todo o Brasil. Felizmente diminuiu, né, um pouco essa última semana, então a qualidade do ar aqui em São Paulo melhorou, em vários lugares também já melhorou um pouco, mas realmente foi aí um mês, basicamente, né, com muitas queimadas e a qualidade do ar ficou péssima. Segurança Pública, decreto SP destina dinheiro do crime organizado à segurança pública, ótimo. Projeto cria programa para aprimorar alertas meteorológicos. STF lança painel para acompanhar metas sobre sustentabilidade. Será que o pessoal vai começar a diminuir na lagosta e no vinho importado no STF? Eu já vi essa reportagem, não vou perder tempo vendo ela com vocês. Basicamente fala que o STF vai começar a monitorar gasto com água, energia, reutilização de água, gasto com papel também, esse tipo de coisa. Então, lagosta e vinho, champanhe vai continuar rolando solto. Então tá, então basicamente é isso que nós temos de notícia. Vamos ver aqui na Exame, acho que tinha alguma notícia interessante também. Coisas assim levam à queda de uma. Vamos dar um scroll aqui, né? Dar uma rolada para baixo. Quer ser um bom líder? Então seja um bom exemplo de CEO da Den Chocolates. Den Chocolates, de parabéns. Chocolate nota 10. Mas eu gosto de um chocolate ali mais 100% cacau, 90% cacau, 80% cacau. Inclusive, deixem nos comentários qual tipo de chocolate que vocês gostam. Se é o Dengo, se é o Garoto, se é o Milka. Assunto importante de utilidade pública, qual o chocolate preferido de vocês e qual é a concentração de cacau que vocês gostam de chocolate. Já falei, eu gosto de 100%, 90%, algo bem amargo e ainda depois, ou junto, né, tomar um café, aquele expresso, sem açúcar também. Então, amargo igual a vida. Brincadeira. Que a vida é doce, então a gente tem que balancear, né, comendo algo bem amargo. Aqui, pessoal, chance de vocês essa semana, se vocês não quiserem fazer o que eu falo nos vídeos, vocês têm a chance também de ganhar na Mega Sena. E daí vocês podem continuar não fazendo o que eu falo aqui nos vídeos do canal e perderem todo esse dinheiro na Mega Sena. Mas é claro que nesse processo de gastar os 32 milhões, vocês vão pelo menos se divertir bastante. Previdência privada pode ser usada como garantia de empréstimo, assim como deveria, né? Estranho não ser. Os planos da empresa gaúcha, está atualizando aqui, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Últimas semanas para se inscrever no prêmio Melhores dos Negócios Internacionais. Projetos estão impulsionando a agenda de diversidade nas empresas. Tá bom. A Loki, Budweiser, Louis Vuitton e Moncler. Brasil terá vários feriados nacionais. É isso que o brasileiro quer saber. É isso que o povo brasileiro se importa. O Brasil terá vários feriados nacionais prolongados em 2025. Isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. Isso sim é notícia de utilidade pública. Confusão histórica e aula de alocação de capital. Alus é empresa do ano. Show de banco que troca o terno pelas luvas de boxe no tempo livre. Interessante. PIB em alta e riscos fiscais também, como empresas de saúde cresceram e aumentaram lucros. Então, porradaria aqui com a CEO, pessoal dando aula e também PIB em alta e também o pessoal aqui das drogarias em alta. Dei agora uma olhada aqui na CNN para ver se tinha alguma notícia nova. Então temos aqui a confusão com X, confusão com Starlink e Moraes barra STF. Vocês sabem que eu não posso entrar a fundo nesse assunto. Vocês com certeza que já acompanham o canal há mais tempo sabem a minha opinião a respeito do assunto, mas eu não entrarei mais a fundo nesse assunto porque eu quero continuar com o meu canal sem ser desmonetizado, sem ser bloqueado ou então sem ficar em shadow ban. Mas qualquer pessoa com mais de 2 neurônios tem provavelmente uma opinião muito parecida com a minha, né? Espero que vocês compartilhem ela, mas também podem deixar nos comentários se vocês têm uma opinião diferente da minha
E qual é a minha opinião? Vocês saberão nos comentários, porque eu responderei vocês, assim como eu sempre respondo, né, gente? Vocês sabem que eu dou atenção aos meus inscritos, né? Vocês mandam as perguntas, vocês pedem nos comentários e eu atendo, tá certo? Rock in Rio, ó, notícias importantes. Rock in Rio, Katy Perry convida fã ao palco e canta ao lado de Cyndi Lauper. Nossa, isso aqui mudou minha vida. Minha semana vai ser até diferente depois dessa notícia. A de vocês tenho certeza que também vai ser. Bloqueio anunciado pelo governo não é suficiente para cumprir meta fiscal. Ah, brincou. Chegada de turistas internacionais cresce 10% em agosto, mas recorde anual é dúvida. Ladrões, revisão da vida toda, STF forma a maioria para rejeitar recursos que pedem volta da medida. Mega Sena novamente. Então, coisas parecidas, notícias parecidas. Bem, pessoal, agora vamos para as curiosidades do dia. Nós temos aqui um gráfico com as maiores diferenças entre riqueza, e aqui seria PIB per capita, de países que são vizinhos, ou seja, países que fazem fronteira um com o outro. Então, uma curiosidade legal aqui, né? Podemos ver a Papua New Guiné, que é Papua Nova Guiné, se não me engano em português, né? O nome do país, e a Austrália. Então, se vocês verem lá no mapa, né? A Austrália fica embaixo e a Papua Nova Guiné fica aqui em cima, né? Meio que uma ilha bem grande aqui em cima. E deve ter umas ilhas também aqui que basicamente é quase que conectado assim os países, né? Eles não são conectados por terra, até onde eu sei, mas pega um barco ali em, sei lá, meia hora, consegue ir de um país para o outro, assim, é bem próximo. E a Austrália tem um PIB per capita de 67 mil reais. O que é PIB per capita, né, para quem não sabe? Então, é uma média de quanto o australiano ganha por ano. Então, o australiano ganha em média 67 mil dólares. Desculpa, né? Falei reais antes. 67 mil dólares por ano. E o cidadão de Papua Nova Guiné ganha em média 3 mil dólares por ano. Então, países um do lado do outro, mas um muito rico e outro muito pobre. Então, um teve colonização inglesa, né? Mataram, inclusive, vários índios, povos indígenas que eram os povos originais da Austrália. Alguns sobraram, né, com certeza, mas muitos acabaram sendo mortos. Outros também acabaram se integrando à população inglesa. Já a Papua Nova Guiné acabou não tendo esse tipo de integração, né? Então aquele povo indígena original continuou sendo basicamente a maioria da população do país. Inclusive eu tenho que ver se é só Nova Guiné ou se é Papua Nova Guiné. Eu não pesquisei essa informação, mas pode ser uma informação interessante caso você queira saber um pouquinho mais a respeito de geografia, né? Agora vamos então para o que não tem erro, que é Israel e Egito. Então os dois países fazem fronteira um com o outro, né? Uma fronteira realmente física ali, território com território. Israel tem um PIB per capita de 53 mil dólares e Egito de 3 mil dólares. Então uma diferença gigantesca, né? Temos aqui também Noruega, 95 mil dólares e Rússia, 14 mil dólares. Eles fazem fronteira bem no norte lá, né? Quase no Ártico. Então, se vocês verem no mapa, vocês vão ver que um faz fronteira com o outro. Singapura, 88 mil dólares. Já a Malásia, 13 mil dólares. E Estados Unidos, 85 mil dólares. E México, 15 mil dólares. Para ver, né, pessoal? Muita gente fala, porque a geografia do país e... porque um tem a saída, nananã, tem um recurso, não sei o quê. E meio que isso é lorota, né? Essa questão geográfica. A geografia vai determinar se o país é melhor sucedido ou é pior sucedido, se tem um PIB per capita maior, um PIB per capita menor. Existe, vamos dizer, uma questão geográfica no desenvolvimento de determinada mentalidade e determinado tipo de povo. Então, nós temos diferenças aí de cor de pele, por exemplo, de altura. Algum povo às vezes é mais comerciante porque no país havia muitos canais e muitos rios naquele país que favoreciam o comércio. Outro povo pode ter outra característica mais agrícola porque naquele país o território favorecia a agricultura. Enfim, então tem essas coisas que vão ao longo dos séculos moldando determinado tipo de cultura, determinado tipo de personalidade.
Mas nós podemos ver que países muitas vezes próximos uns dos outros, que não têm uma geografia tão diferente, geograficamente são parecidos, mas o povo que habita um país e que habita outro país é muito diferente. Uma cultura diferente, uma mentalidade diferente, e isso faz com que um país seja muito melhor sucedido do que outro país, que é o principal fator no final do dia. Aí nós temos também aqui um outro estudo interessante, que são os empregos que vão começar a desaparecer, então a previsão, né, dos empregos que vão não desaparecer, né, mas que vão diminuir muito entre 2023 e 2033. Então nós podemos ver aqui ocupações como caixas, né? Então caixa de loja, de supermercado, é uma profissão que vai desaparecer muito. Nós podemos ver isso já acontecendo principalmente em supermercados, onde boa parte dos supermercados já são aquele self-checkout, onde você mesmo vai lá e passa as suas compras e paga e não precisa de nenhum atendente. Temos também o atendimento ao cliente, então principalmente pessoal aí de telemarketing, que faz vendas via celular, via mensagem, isso também será muito substituído, principalmente com automatização, inteligência artificial e esse tipo de tecnologia. Tem também escrituários, serão substituídos. Fast food, pessoal que cozinha em fast food, talvez seja por uma automatização ou talvez seja também por pessoas quererem comer de forma mais saudável. Pode ser uma coisa ou outra, pode ser as duas coisas junto também. Supervisores de times de venda, então isso também tende a cair, segundo essa reportagem. Quem faz contabilidade, né, o pessoal que organiza os números da empresa, acredito que isso aqui vai ser muito automatizado, então esse pessoal também tende a perder emprego. Supervisores tendem a perder emprego. Acredito que isso também tem muito a ver com automatização de processos e eficiência em mecanismos, em ferramentas para você conseguir analisar o desempenho de equipes sem precisar ter alguém ali em cima olhando essas equipes. Então, pelos próprios dados gerados via computação, você consegue analisar se essa equipe está tendo um bom desempenho ou não, sem precisar ter essa figura do supervisor olhando essa equipe para ver se eles estão desempenhando. E também não só para ver se eles estão desempenhando, mas também para anotar esse desempenho, né? Porque essa anotação vai ser feita já de forma automática, via, por exemplo, análise de velocidade de desenvolvimento no projeto, via número de clientes atendidos, número de clientes convertidos, ou então se essa equipe desenvolveu um produto, a quantidade de produtos que foram desenvolvidos, que foram produzidos, a qualidade desses produtos, quantos desses produtos tiveram algum tipo de problema. Então essa figura do supervisor tende aí a ter uma certa diminuição, uma certa queda, uma diminuição na sua importância. Temos também o pessoal que trabalha aqui em armazéns, né? Então isso muito ligado principalmente à mecanização, digitalização desses armazéns. Então muita coisa vai ser feita por robô e menos por pessoas. Então esse pessoal também tende a sofrer um pouco. Aí temos também os tellers, que é basicamente um caixa também. E daí temos os data entry keyers, que são, na tradução literal, digitadores de entrada de dados. Então, o pessoal que pega muitas vezes dados da empresa e organiza esses dados, filtra esses dados, coloca esses dados de uma forma mais apresentável. Isso vai ser muito feito por inteligência artificial e outros mecanismos, outras ferramentas. Então, esse pessoal também tende a acabar perdendo importância dentro das empresas, dentro do meio corporativo. Então, essas são algumas das profissões as quais vão sofrer, vão diminuir nos próximos, não é nem 10 anos, né? Então aqui são 9 anos, basicamente, quase 8 anos aí, né? Então até 2033, segundo essa reportagem. E é uma reportagem a qual eu acho que faz muito sentido. Realmente essas pessoas tendem a perder empregos, esse tipo de atividade, né, tende a acabar sendo automatizada, substituída nos próximos anos. Bem, pessoal, então falamos o que aconteceu nas commodities, o que aconteceu com as moedas, o que aconteceu com os mercados acionários, falamos sobre as principais notícias de uma forma descontraída e debochada, do jeito que espero que vocês gostem. E eu trouxe também duas curiosidades legais para vocês, que é a parte que na verdade eu mais gosto, porque
traz alguma informação relevante para vocês. Eu acho que as notícias, é claro que é importante, né, nós estarmos informados, mas no final do dia, daqui a talvez um ano, não é tão importante assim, mas esse tipo aqui de curiosidade, no final, traz ali uma informação, traz um certo conhecimento, até diria, o qual pode ajudar vocês na atividade que vocês desempenham, na empresa de vocês, enfim, é uma informação mais relevante, a qual daqui um ano provavelmente vai continuar ajudando vocês. Tá certo, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.